Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Em Meio ao Caos, Encontrando Forças em Deus para Vencer as Dificuldades da Vida, de Sheila Walsh. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Áudio número 6, Enterrando Nossos Segredos. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que o Senhor traga cura para todas as suas lembranças doloridas. Que ela possa levar todos os fardos diante da tua presença e nunca mais carregá-los novamente. Que haja cura e perdão. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Na Escócia, os membros da família costumam colocar o caixão no chão. Meu irmão, minha irmã e eu estávamos à cabeceira, Ian e meus 2 sobrinhos estavam ao pé e Christian e Dominique e outros netos da mamãe no meio. A chuva respingava no caixão e em nossos sobretudos e chapéus. Colocamos o caixão no piso e pusemos seu corpo para descansar. Seu neto John, agora pastor, usava um terno escuro e portava uma Bíblia de capa preta. Ele disse estas palavras sobre o caixão: na certeza e esperança de ressurreição para a vida eterna, através de nosso Senhor Jesus Cristo, encomendamos ao Deus Todo-Poderoso nossa irmã Elizabeth e sepultamos seu corpo na terra. Terra a terra, pó ao pó. Olhei para a multidão de pessoas que se reunia conosco ao lado do túmulo. A maioria era da nossa família, meu tio, primos e amigos chegados de mamãe. Eu pensava, realmente não conheço essas pessoas. Notei lágrimas e compaixão verdadeira e me perguntei o que eu tinha perdido. Raramente tínhamos passado tempo com nossos familiares, quando estávamos crescendo. Agora senti arrependimento por isso. Quando um amigo chegou para consolar meu irmão, esse gesto simples me atingiu. Não fizemos isso em nossa família. Ficamos sozinhos. Observei quando a primeira pá de terra foi lançada sobre o caixão e senti como se a terra estivesse sepultando minha mãe em seus segredos. Quando voltei para os Estados Unidos, descobri que a morte de minha mãe havia me perturbado de maneira que não fazia sentido. Alguém puxou o tapete debaixo dos meus pés, expondo todos os segredos e mentiras que eu havia escondido por anos. Segredos e mentiras sobre mim mesma, nas quais acreditei por muito tempo. Pelo que eu me lembro, desde os dias de joelhos feridos e pijamas com personagens de desenho animados, cresci crendo que a morte do meu pai era minha culpa. O que é pior, nunca falamos sobre isso. E assim como a maioria das crianças, vivi com minha própria versão, despojada da história. A qual era assim: meu pai teve um aneurisma cerebral que abalou sua personalidade. Ele passou de um pai afetuoso e divertido para um imprevisível desconhecido. Quando eu tinha apenas 5 anos, ele tentou empurrar sua bengala contra a minha cabeça. Eu gritei. Ele caiu e mamãe ligou para o 911. Papai foi levado para o asilo. Ele escapou uma noite e se afogou no rio, e eu me sentia responsável por sua morte. Cresci cheia de vergonha, crendo ser uma pessoa terrível. Eu era desgraça para a família. Vivia com medo e com raiva, e quando alguém levantava a voz comigo, eu ficava com 5 anos novamente, temendo por minha própria vida. Cresci uma pessoa totalmente autoprotetora e lutava para me relacionar com alguém. Embora eu tenha falado sobre algumas dessas questões com um conselheiro, no entanto, tentava lidar com a vergonha. A morte recente de minha mãe me abalou e mexeu com coisas que eu nem sabia que existiam. Achei-me num ciclo interminável de ira e tristeza. Havia um sentimento esmagador de nunca haver dito coisas uma para a outra, que poderia ter me proporcionado uma cura mais profunda. E isso era o que eu achava ser verdade, embora me custassem anos para descobrir. Quando não dizemos coisas verdadeiras, coisas que podem nos libertar de segredos e mentiras, o veneno sai de nossa vida e nos inocula na vida dos outros. Daí a ira e a tristeza vêm à superfície. Quando você menos espera, sei disso porque aconteceu comigo, o meu foco de ataque era entre todas as pessoas meu filho Christian. Em seu 2º ano na Universidade do Texas, Christian e 3 de seus amigos alugaram uma casa não mobiliada.
As outras 3 mães e eu decidimos dividir a lista de coisas básicas das quais nossos filhos iriam precisar. Uma das mães encontrou uma mesa e cadeiras para a sala de jantar, outra um aspirador de pó e alguns utensílios básicos de cozinha, outra uma mesa de café e grelha para churrasco, aparentemente essa é a necessidade dos rapazes no Texas. Barry e eu deveríamos encontrar um sofá e uma bandeira americana para a porta da frente. Christian decidiu ir até a casa algumas semanas antes do início do semestre para poder receber as chaves, assim que estivessem disponíveis. Ele estava muito animado e nos perguntou se gostaríamos de ir com ele. Se você tem um filho na faculdade, particularmente um único filho, entende isso. Se seu filho convida você para ir a qualquer lugar, você aceita. Carregamos todas as coisas possíveis do Christian em nosso carro e fizemos a viagem de 3 horas. Pegamos as chaves, os controles remotos da garagem e o kit de boas-vindas. Dirigimos-nos a uma loja de móveis para encontrar um bom sofá. Depois de enviar mensagens de texto aos outros rapazes e suas mães para a aprovação, nós compramos. Christian e Barry levaram-me de volta para casa, enquanto saíam para conseguir uma bandeira e outras coisas de sua lista. Enquanto estavam fora, limpei o lugar, esvaziando os armários de banheiro, onde os locatários anteriores haviam deixado tubos de pasta, de dente meios vazios e fios dentais usados. Depois de haver limpado tudo o que era possível, fui de um lugar para o outro orando pela proteção e graça de Deus sobre esses 4 jovens. Peguei um pouco de óleo e ungi as ombreiras da porta da frente. Barry e Christian voltaram e todos fomos para Dallas. Foi o melhor dos fins de semana. Na semana seguinte recebemos um telefonema. A cama de Christian estava em estoque e pronta para entrega. Eu não poderia ir com ele, estava gravando um programa de televisão naquela semana, mas Barry disse que iria. Na noite anterior à partida, Barry e Christian levaram nossos 3 cães para um passeio e uma caminhada. Quando voltaram, Barry veio até o nosso quarto muito aborrecido. O que há de errado? Perguntei. Christian realmente me magoou. Ele disse, ele quer saber se tenho de ficar com ele na casa. Eu estava ali para ajudar, mas ele quer que eu fique num hotel. Agora não tenho certeza se vou. Foi quando a raiva e a tristeza se espalharam pelo quarto. Mimamos esse filho. Ele não valoriza nada. Não pode esperar para ficar longe de nós, mas não até que lhe demos tudo o que quer. Eu deveria ter percebido que o que estava sentindo tinha um pouco a ver com Christian e mais com a perda de minha mãe. Eu ainda estava cambaleando devido àquela perda e não havia começado a resolver todas as emoções, em vez de me perguntar por que me senti uma raiva tão descontrolada. Em vez de dar uma olhada honesta no que estava acontecendo dentro de mim, eu a coloquei sobre Christian. Pouco depois, Christian apareceu para ver se o pai estava bem, mas antes que ele tivesse a chance de dizer qualquer coisa, irritei-me com ele. Você realmente magoou seu pai. Fazemos tudo por você e você simplesmente não valoriza. Você sabe quanto dinheiro temos gasto com você? De vez em quando minhas palavras voavam como balas de uma arma automática. Depois de ter dito coisas desagradáveis e falsas, parecia que todo o ar havia sido aspirado para fora do recinto. Barry ficou parado, sem palavras. Parecia que Christian havia ferido mortalmente o pai. Sinto muito, disse Christian. Então se foi para o andar de baixo. Silêncio. Tudo que pude ouvir foi o meu coração batendo no peito. Assentei-me por um momento com as lágrimas brotando dos olhos. Senhor, o que há de errado comigo? Então eu orei. No momento me transformei de uma mãe amorosa em monstro. Sentei-me em meu quarto em silêncio. Meu coração batia descompassadamente. Eu sabia que havia perdido a linha. Tinha exagerado e ferido meu filho com a raiva e a vergonha não resolvida da minha própria infância. Minha mente me levou de volta a um pensamento antigo e vergonhoso. Se ao menos eu não tivesse gritado quando meu pai tentou golpear-me na cabeça com sua bengala, talvez ele ainda estivesse aqui. Foram meus gritos que fizeram minha mãe vir correndo até a sala e agitar tudo. Eu deveria ter corrido, deveria ter me escondido, se eu apenas não tivesse olhado para ele como se fosse um monstro, como se eu não quisesse estar perto dele. Papai não teria se afogado. Essas foram as mentiras que contei a mim mesma, ano após ano. E em vez de lidar com elas, permiti que se deteriorassem, fazendo com que ganhassem força, energia e poder explosivo até irromperem contra Christian. Você já se encontrou numa situação como esta? Você está indo bem num minuto, amando a Deus e as pessoas, e então cai justamente no minuto seguinte?
Nesses momentos, você sabe que sua reação tem pouco a ver com o que está à sua frente e tudo a ver com o que está em seu interior. A verdade é que eu vivi a maior parte da minha vida afastando-me daquilo que achava inaceitável em mim, descartando todo o medo, a vergonha e a dor. Convenci-me de que nunca deveria falar sobre eles, nem mesmo com Deus. Meu silêncio, no entanto, me encarcerou e me tornou desesperadamente solitária. Cresci acreditando que tinha de esconder quem eu realmente era, porque aquela garotinha era má, ruim, o suficiente para fazer com que seu pai quisesse matá-la e depois se suicidar. Apesar do seminário de uma carreira de cantora e de ter meu próprio programa de televisão e palestrar em conferências de mulheres por anos, eu queria estar bem. Eu pensava que estava. Então um telefonema. Mamãe faleceu, Sheila, ameaçou minha sensação de bem-estar. Os segredos e mentiras vazaram em formas que feriram as pessoas que mais amei. Talvez houvesse uma solução, um caminho a seguir. Talvez existisse uma maneira de viver a bela mensagem de Cristo, mesmo no meio de meu caos. Mas como? Reflexão. Você já se encontrou num desses momentos quando sua reação foi desproporcional ao acontecimento que a provocou? Incentivo você a prestar atenção a essas reações. Separe um tempo para analisá-las. O que está acontecendo nesses momentos? Não se condene pelo que ficou trancado em seu interior. O inimigo de nossas almas condena, mas o Espírito Santo nos exorta a confessar, conduzindo-nos à cura. Leia o versículo abaixo, o que ele diz sobre o enfrentamento de nossas confusões internas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Isaías capítulo 42, versos 3. Glória a Deus. Uau! Essa passagem de Isaías, eu gostaria que você, se você tiver oportunidade, pesquise a respeito dela. Ela é tremenda, tremenda. Não quebrará o caniço rachado. A gente está falando aqui de cana-de-açúcar. Por exemplo. E se você for numa plantação, numa plantação, por exemplo, de soja, em vez de falar de cana-de-açúcar, vamos falar de soja. Se você for numa plantação e você conversar com alguém que seja entendido do assunto, vai descobrir que o trator, ele passa por toda a plantação várias vezes, por uma necessidade mesmo ali da agricultura. E então aquela planta, ela se deita, mas ela se deita, mas ela não se quebra. E passado um tempo, alguns dias, ela volta a ficar em pé, porque ela não é quebrada. Então aqui é um contexto em que o próprio Deus nos ensina que ainda que nós estejamos prostrados, Ele não permite que sejamos quebrados. Eu espero que eu tenha sido clara nesse breve entendimento que eu dei a respeito dessa primeira parte do versículo. Sabe, o Senhor, Ele está interessado em restaurar a tua vida. Eu não sei quais são as mentiras que você tem se permitido durante todos esses anos. O que é que tem enganado o seu coração? As prisões em que você está em cativeiro por mentiras que a vida lhe pregou, as pessoas lhe impuseram, ou mesmo Satanás lhe impôs. A verdade é que Deus, Ele é poderoso para te restaurar. Deus, Ele é poderoso para te curar. Deus, Ele é poderoso para ir nas lembranças mais antigas, tratar dessas lembranças, expor como uma ferida, lavar como uma ferida recém-feita. Dói, machuca. Por que tem que ser dessa forma? Mas
Somente quando a gente lava a ferida é que há um processo de cura. Porque daí então ela vai cicatrizar sem a sujeira, sem a mentira, sem o engano. Deus, Ele tem uma vida de abundância para você. Deus, Ele deseja restaurar a tua história. Deus, Ele deseja te dar um novo sentido de vida. Sabe, hoje eu conversava com uma pessoa que eu tenho na minha mais autoestima. E ela tem uma formação acadêmica e nós conversávamos e eu pedi profissionalmente que ela fizesse algo para mim e ela disse: Eli, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho domínio. Na verdade, a minha formação acadêmica ela é mais um diploma de papel do que realmente a graduação que eu deveria ter. Na verdade, eu aprendi e esqueci. Eu, na verdade, nunca gostei do curso que eu fiz. E então eu perguntei para ela, e qual era o teu sonho? E aí ela compartilhou comigo qual era o sonho dela de carreira. E ela é uma jovem casada, mas bastante jovem ainda. Muito moça ainda, né? Casada, mas muito moça. Tem uma criança pequena e essa pessoa, ela reflete a luz de Jesus. Ela realmente é uma mulher temente a Deus, ela cuida da sua vida com Deus, ela cuida do seu esposo, do seu filho. Ela realmente tem servido a Deus. E é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de conhecer porque realmente é um testemunho do poder de Deus na vida dela, de restauração em vários aspectos. Mas o fato é que nós falávamos a respeito de seus sonhos e ela disse: Eli, eu nunca mais tinha pensado a respeito do meu sonho. E então eu encorajei ela, falei assim: tenha uma conversa, uma oração honesta com Deus e transparente, entregando os teus sonhos para Ele. Porque se o Senhor tiver propósito nesse sonho, se esse sonho também for de Deus, Ele vai realizar. E se ele não for do Senhor, o Senhor vai te dar estratégia, vai te dar discernimento, vai te dar clareza a respeito do propósito dele para a tua vida. Então eu fiquei muito contente quando ela me deu uma resposta positiva, de que iria colocar em prática. E eu quero te encorajar a buscar quais são os teus sonhos. Que os teus sonhos sejam renascidos, que saiam da gaveta, que saiam do papel, que o Senhor possa te vivificar no nome poderoso de Jesus. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.